façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, você fala de Estado de Israel, você fala do povo judaico e você fala da religião judaica, são coisas bem distintas quando você leva para a política. Então eu acho que você tem esse componente que você falou muito, muito bom, muito verdadeiro. Eu até não tinha pensado nisso, nesse componente de antagonismo desde a questão do Nasser no Egito à posição americana. Então, na verdade, inicialmente foi inglesa e francesa, né? Porque não sei se você lembra que ali quando eles fazem a nacionalização do Canal do Suez, ficou Israel, França e Inglaterra contra a União Soviética. E os americanos, na época, eles tiraram o pé, porque eles não quiseram escalar para uma terceira guerra mundial ali e tal, aquela coisa toda. Acaba que logo depois tem a crise dos mísseis ou seja... Não, mas o ponto da posição ser automática... Muitas das posições da esquerda, você tem... É verdade. Muitas das posições da esquerda são quase que um cacuete, um reflexo condicionado de uma posição de antagonismo aos Estados Unidos. E pró-Rússia, né? E pró-Rússia. Esse é um bom ponto. O outro ponto, sem dúvida nenhuma, é essa questão ideológica por trás do marxismo. De novo, antes do Capital, o Capital é influenciado pela visão do Marx, antes dele enxergar a briga entre proletariado e burguesia, né, oprimidos e opressores do proletariado e da burguesia, ele enxergava a opressão judaica, judia talvez no caso, às pessoas. E essa visão antissemita era muito comum na Europa. Até porque eles eram... aí tem várias explicações, né? Detentores do sistema financeiro, onde eles podiam ter terra, eles eram os landlords, né? os como é que chama? Os senhorios de várias terras, proprietários, etc. Sem dúvida nenhuma. Mas eu diria que tem um terceiro componente, que é um componente espiritual. A esquerda, ela sempre se opõe a qualquer coisa que seja judaico-cristã. Sempre. A posição da esquerda é sempre a posição, lamento dizer, mas é sempre a posição que o demônio teria. Sempre. Então, quando você enxerga um povo que eles podem não ser cristãos e diz a Bíblia que um dia serão, talvez, se você interpretar dessa forma, né? Mas eles são tementes ao mesmo El Shaddai que eu e você somos, ao mesmo Jeová, Javé, como você preferir. E eu acho que tem um componente intrínseco, espiritual, das pessoas se oporem a esse tipo de coisa. Porque não há explicação para o mesmo sujeito que fala assim: eu quero ter o direito de cortar o meu pinto fora, eu quero ter o direito de assassinar o meu bebê no ventre. Esse pessoal apoiar. Eu acho que as mulheres são empoderadas. Esse pessoal apoiar o pessoal mais preconceituoso contra gay do mundo, contra o lugar que tem a parada gay, a maior parada gay do mundo, que é Israel, que é a parada de Tel Aviv. Mas é por isso que eu te falo que essa ancoragem na Guerra Fria é a minha única explicação para isso, esse saudosismo, esse link, porque quando você vai para espiritual, que eu acho que a gente vai melhor. Não, mas você vê que quando é muito. Quando você vai para essa pauta que você está falando, é tão óbvio que você vai a Israel. A maior parada gay, a segunda maior parada gay do mundo é em Israel. Quando você vai... é maior proporcionalmente. Proporcionalmente, com certeza. Mas aí você vai em Israel, o número de mulheres empregadas em Israel... Can you crank up the AC just a little bit? Like starting to sweat. Thank you very much. Então, quando você vê as mulheres que trabalham em Israel, a divisão do mercado de trabalho em Israel, o empoderamento, né, como o pessoal da esquerda gosta de falar, para a mulher em Israel, para os grupos minoritários que eles... Isso tudo não existe no entorno islâmico. Sim. Então você fala assim, poxa, não faz sentido você defender essas pautas identitárias ou aquilo que se convencionou chamar aí de progressista, que eu chamo de neomarxista, não faz sentido. Só que quando você percebe
que é aquele núcleo duro do PCdoB, do próprio PCO. O PCO foi que essa semana ele estava sempre elogiando, né, falando contra o Supremo Tribunal Federal. Agora, essa semana, ele saiu do armário em relação à questão de Israel. Porque quando você vai para o tema que busca ancoragem da posição da Rússia, a posição contrária aos Estados Unidos, aí todo mundo fica desconfortável. Esse pessoal que eu digo assim, que é ancorado ainda no marxismo do século passado. Então, eu acho difícil a gente conseguir conciliar uma esquerda hoje, quando você fala assim, o cristão, né, o judaico-cristão, a pegada, a visão judaico-cristã, você acaba levantando um grande problema que existe no Brasil hoje, que é possível você votar na esquerda ou no PT sendo cristão? Esse é um debate que eu viro e mexo, eu vejo as pessoas falando. Você é mais velho, você lembra quem é o Caio Blinder, não lembra? Sim, claro. Então, porque as gerações mais novas não conhecem o Caio Blinder. Para quem não conhece, Caio Blinder era um cara que estava na Globo, na época de um programa chamado Manhattan Connection, onde ele era um bobalhão que servia para ser o sparring do Paulo Francis, que era o cara de direita, sagaz, etc. E o Caio Blinder ainda habita aí a internet, ainda twitta de vez em quando. As pessoas não sabem, porque não tem relevância, mas ele era um cara que até... Não, essa semana ele chutou o balde, né? Então, aí eu tô falando, me mandaram, porque o Caio Blinder me ama de paixão, né? Ele era o cara, ele foi o cara que disse que o Biden também ia trazer paz e normalidade ao mundo, etc, etc. Tudo. Essa semana ele chutou o balde dizendo, nunca mais, votei no Lula, mas nunca mais voto no Bolsonaro. Eu falo, mas como é que pode ser tão burro? Como é que pode andar na rua? Esse cara se alimenta de alfafa? Do que se alimenta essa pessoa? Porque como é que pode ser tão burro de ver o Bolsonaro com a posição mais pró-Israel que nós tivemos no Brasil há não sei quantos anos, e o Lula, com o Celso Amorim, já tinha prefaciado o livro elogiando o Hamas. A posição do PT contra Israel é histórica. Então, você ser judeu e continuar votando democrata, como a maioria dos judeus votam. Deixa eu fazer uma correção. A maioria dos judeus seculares votam nos democratas. Os judeus praticantes não. Mas que são minoria. Exato. Mas estão começando... Aliás, que são minoria também no cristianismo. Se a gente olhar o que é o cristão praticante, o que é o cristão nominal... Não, mas aqui nos Estados Unidos... Sim. Mas aqui nos Estados Unidos inverte, né? Por exemplo, no Brasil, sim, o católico nominal é maioria. E aqui nos Estados Unidos, o evangélico nominal é maioria. Então... Mas assim, não há mais a possibilidade de você ser cristão e ser de esquerda. Já houve. Porque a coisa era mais disfarçada, mas hoje é impossível. E não há possibilidade de você ser judeu e ser de esquerda, ou de você ser... Porque você pode ser sionista e não ser judeu. Eu me considero um sionista, então, e não sou judeu. Eu acho que o Estado de Israel tem que existir, acho que o Estado de Israel é uma fonte de bênção. Aliás, o sionismo, ou a palavra você dizer que você é um sionista, virou... um palavrão, né? Virou uma ofensa. E eu sempre afirmo isso e explico para quem eu tenho a oportunidade de conversar, que o sionismo nada mais é do que você defender que os judeus tenham um Estado, o Estado deles, exato, aquele pedacinho de terra ali. É só isso, não é nada além disso. Nada além disso, exatamente. Mas olha que interessante, por que eu tô dizendo que o Joe Biden está numa sinuca de bico, tá, Gerson? Pelo seguinte, de um lado, ele tem... Os judeus são extremamente poderosos nos Estados Unidos. São poderosos na comunidade mundial. E existe até uma razão de ser. Primeiro, o senso de irmandade que eles acabam tendo, mas há também a questão do QI. Os judeus são o povo com QI mais alto que a gente tem. É uma coisa impressionante. Em número de técnicos... Prêmios Nobel. Mas eu estava vendo uma pesquisa hoje. O número de técnicos... em relação à população, é maior do que dos Estados Unidos e do Japão. Assim, ou seja, de pessoas que têm um nível em Israel. Então, é uma coisa impressionante. Então, são muito poderosos. Nos Estados Unidos controlam boa parte do sistema financeiro, controlam Hollywood absolutamente inteira ainda, foi fundada pelos judeus e eles permanecem controlando boa parte até hoje. Então, é um povo muito poderoso e que sempre, dos últimos anos, passou a ser base de suporte do Partido Democrata. No entanto, o eleitor do Partido Democrata começou a se tornar radicalmente contra Israel. E eu publiquei uma pesquisa... isso é interessante. Uma pesquisa do Gallup. E se você olhar em 2001, se você fosse pegar o apoio
tá? O apoio de Israel, net, que é o apoio líquido? As pessoas que apoiam Israel menos as que apoiam a Palestina, tá? Os republicanos tinham um apoio net de alguma coisa como 45%, ou seja, imensa maioria apoiava ainda Israel em relação à Palestina. Os democratas tinham um apoio um pouquinho menor, 38%. Então os republicanos estavam em mais ou menos 43%, os democratas em 38%. Repara como é uma coisa razoavelmente próxima. Depois de 2001, talvez até pela escalada do terrorismo e etc., o apoio entre os republicanos subiu, chegou no máximo a 82%, mas ficou sempre na faixa entre 50% e 80%. E o apoio dos democratas, até o ano de 2013, continuou se mantendo ali na faixa de 35%, etc., subiu um pouquinho às vezes, caiu um pouquinho. Desde 2016, o apoio dos democratas foi caindo, de forma que você começa a pegar do governo Obama, né? O final do governo Obama, o apoio foi caindo. Hoje é menos 11%. Significa, e esse é um número absolutamente inacreditável para a história americana, que pela primeira vez na história há mais democratas apoiando Palestina do que apoiando Israel. Os números são os seguintes. Olha que loucura, tá? Hoje, 78% dos republicanos apoiando Israel contra 11% apoiando a Palestina, ou seja, absolutamente avassalador. Os independentes, 49% apoiando Israel contra 32% apoiando a Palestina. Já é alguma coisa. Mas quando você olha os democratas, olha que loucura. Pela primeira vez na história, mais democratas apoiam a Palestina do que apoiam Israel. Pela primeira vez na história. Tem várias explicações para isso, né? Tem a questão própria histórica, que você percebe que o americano, você convive com o americano aqui, você sabe bem disso. As novas gerações conhecem muito pouco história e muito menos ainda história do Oriente Médio. Se você perguntar para qualquer americano por que se chama Oriente Médio, ninguém sabe.